Olá pessoal, meu nome é Débora, sou professora de História e vou trabalhar com vocês hoje a aula de Revolução Inglesa. Ao final desta aula será importante entender o que foi a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, a Declaração de Direitos e as transformações políticas e econômicas que acarretou na Inglaterra. O século XVII na Inglaterra ele foi marcado por conflitos religiosos e disputas dinásticas. Isso tem que estar em mente ao estudar as revoluções inglesas. Os conflitos religiosos ocorreram entre católicos e diferentes correntes protestantes que almejavam também o poder, e as disputas dinásticas na Inglaterra ocorreram entre os Tudor na Inglaterra e os Stuart na Escócia. Aqui a gente tem um pequeno mapa que mostra a localização da Escócia, da Inglaterra e da Irlanda do Norte. Foram os três países que se envolveram nas disputas dinásticas do século XVII. Ocasionando duas guerras, a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana. Então a gente começa com a Revolução Puritana ou a chamada Guerra Civil. O início da dinastia dos Stuart foi marcada pela tentativa de fortalecer o trono e neutralizar o poder de ação dos católicos. Na Irlanda do Norte, estas investidas protestantes causaram violenta reação por parte dos católicos. Em 1641, Carlos I, o segundo rei da dinastia Stuart, pede ao parlamento que invista-se no comando do exército para sufocar a revolta católica irlandesa. O parlamento nega esse pedido, propõe ao rei que ele se submetesse à escolha dos conselheiros à Câmara dos Comuns, e o seu pedido é negado. Lembrando que a Câmara dos Comuns era formada pela burguesia antimonopolista, se opondo então ao controle absolutista do rei. O parlamento era dividido entre Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, o primeiro, como a gente viu, representado pela burguesia, e o segundo representado pela nobreza tradicional de origem feudal. Bem, o rei negou a proposta dos comuns e estes reagiram montando o próprio exército. Então, em 1642, se inicia a longa guerra civil entre o exército dos comuns, os chamados cabeças redondas, e o exército do rei, os chamados cavaleiros. Os cabeças redondas eram puritanos e defensores da autonomia e da autoridade do parlamento, e os cavaleiros eram nobres anglicanos partidários do rei. Embora anglicanos e puritanos representassem o protestantismo, neste período essas duas correntes se opuseram. Os anglicanos apoiavam o rei e sua política absolutista, e os puritanos defendiam o liberalismo político, opondo-se ao absolutismo.